Olá! Hoje eu quero trazer a segunda parte. Na verdade, não é a segunda parte, é uma continuação. Enfim, eu quero falar um pouquinho sobre resiliência. Na verdade, não é nem resiliência, mas também resiliência, porque o assunto que eu comecei no vídeo passado, em algum lugar tá aqui, falei um pouco dos meus brancos que estão aqui, seguem firmes e fortes, e falei sobre quando algumas coisas não saem exatamente como a gente planejou. E aí a gente precisa recalcular a rota. Eu venho de um período que eu precisei recalcular algumas rotas, porque aconteceram algumas coisas que não estavam no script, e eu fiquei, sabe quando você perde o controle? Até usei a palavra impotência, né? A gente fica meio impotente diante de algumas circunstâncias. Então, sim, nós precisamos desse componente aí chamado resiliência, quando a gente precisa recalcular a rota. Bom, para contextualizar aqui, tô no paredão hoje, tô meio, eu não sei, Big Brother que tem paredão, né? Eu tô meio no paredão, que a iluminação natural aqui, casa da minha irmã, tô no Brasil, em Santos. Então, ontem eu tava na casa do meu irmão que é mais velho, né? Não mais velho do que eu, mas que é o mais velho entre eles, eu sou a mais velha, do lado da minha mãe, né? E aí tem uma janela aqui em frente, eu falei, eu vou aproveitar essa luzinha natural, mas tive que ficar aqui no paredão para poder pegar uma iluminação, acredito que uma iluminação ok. E, bom, enfim, era para eu estar no Brasil já pelo menos uns 15 dias. Eu tinha me programado de ir para Itajaí, para a casa da minha amiga Aline. Infelizmente, por conta da chuva e uma porção de coisas que aconteceram lá em Dubai, porque não foi só a chuva, as enchentes, enfim. E aí eu precisei recalcular, cancelei voo e esperei um novo voo. E mesmo esses voos eu tive que remarcar algumas vezes, então eu estava com aquela sensação de que eu não ia conseguir chegar aqui. Para surpresa da minha mãe, né, da festa de aniversário da minha mãe completou 70 anos no dia 2 de maio. Então, foi algo que eu planejei desde 10 meses que eu estava planejando vir para cá, para o Brasil. E quando eu comecei a planejar, eu ainda estava trabalhando, né, em Dubai. Então, teve muita coisa envolvida, né, por trás desse planejamento. E, de repente, a primeira parte do planejamento, que eu ia para o sul, ia ficar meio escondida lá na casa da Aline uma semana, ou 10 dias quase. Eu falei, quando eu estiver perto do aniversário, para eu não ficar perambulando por aqui, né, e minha mãe de repente desconfiar ou escapar, porque aqui tem muita criança, né, tem as minhas sobrinhas, meu sobrinho, e de repente eles me viam e contavam para minha mãe. Eu falei, eu vou ficar um pouquinho na casa da Aline e depois eu vou para Santos e a gente comemora, a gente faz o aniversário, né, da minha mãe. E acabou que ela mesma planejou a festa, ela mesma alugou o local lá com a ajuda do meu tio, de um dos meus tios, né? Então ela foi toda autônoma, né? Nem deixou a gente fazer a surpresa e acho que ela nem sabe ainda que a gente estava planejando fazer uma surpresa para ela no sábado, que é hoje. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu não sei quando que ele vai pro ar, mas eu tô gravando no vídeo no sábado, que seria a festa da minha mãe, que eu não me lembro se a gente tinha combinado almoço ou janta, almoço ou jantar, e a minha irmã falou, André, ela já marcou tudo, ela já organizou tudo. Eu falei, ai, deixa ela fazer, né, da maneira como ela imagina, como ela quer. E não foi uma festa, né, foi uma reunião entre nós. Ela, os irmãos, né, meus dois tios, o marido, os filhos e os netos, ponto. Só tinha gente por lá, aproveitamos no feriado. Eu cheguei 1 hora da manhã do dia do aniversário, depois de um voo de 36 horas, porque eu fiz uma escala em Roma. Então foi bem cansativo, foi um voo assim que foi remarcado, porque depois da chuva, daquela chuva de 2 semanas atrás, que eu falo um pouco aqui nesse vídeo, ou aqui, não sei, teve uma ameaça de chuva novamente. E aí eu não quis marcar para aquele dia. Eu falei, não, vou esperar. E acabou que não choveu, não deu em nada. Mas ficou aquela sensação, sabe, de chove, não chove, vou, não vou, faz, não faz. Enfim, e aí, né, diante de todos essas intempéries, né, que aconteceram, eu fiquei num nível de ansiedade muito grande, muito nervosa, assim, irritadiça, sabe, de pensar que nada daquilo poderia dar certo e que eu teria que ficar mais tempo em Dubai, mais do que o planejado, e não era minha intenção ficar por lá. Então eu fiquei em uma pilha de nervos, tipo, chorando à toa. Cada vez que não dava certo o negócio da passagem, eu entrava não era em
pânico, porque não tinha muito o que fazer, mas era tipo, não acredito, sabe? Aquela coisa de você não ter o que fazer e você ficar procurando alternativas. Não, e se eu for? E aí era cada voo assim absurdo, sabe? De você ir para África do Sul. Eu falei, não, eu vou para África do Sul, depois eu vou para não sei para onde. E aí, o que acontece? Os voos diretos, né, que na verdade só tem um voo direto, eles estavam absurdamente caros, porque estava na cara do gol, né? Era para aquela semana. Então, normalmente você consegue alguns preços melhores quando você compra com antecedência, né? Então, eu não tinha muita opção para comprar o voo em cima da hora, sem desconto, sem, enfim. Então, foi bem estressante. E eu entreguei, sabe quando você entrega os pontos? Eu falei, olha, quer saber? A minha mãe não sabe que eu vou, ela não tem ideia. Então, frustrada ela não vai ficar porque ela não estava esperando. Eu falei, eu vou ter que lidar com essa minha frustração. E eu meio que entreguei, sabe? Quando você entrega pro universo, olha, vai ser o que tiver que ser. Se eu tiver que ir, eu vou. Se eu tiver que estar lá, eu vou estar lá. Se tiver que dar tudo certo, vai dar tudo certo. E se não tiver que dar tudo certo, também vai estar tudo certo. Então, eu meio que entreguei os pontos um dia, 2 dias antes, e relaxei. E aí consegui, né, o voo, mas com aquela sensação de que qualquer coisa que acontece, você vai deixar a mala. Quando eu chegou eu tive que ir para Abu Dhabi, né, que é a capital dos Emirados. Eu saí de Dubai de busão, o próprio ônibus da companhia aérea pegou a gente em Dubai e levou a gente para Abu Dhabi. Quando chegou lá em Abu Dhabi, eu não passei pelo embarque, né? Quando eu cheguei na porta de embarque já, o rapaz falou, dá pra você aguardar um pouquinho ali, sabe? Era só que me faltava ficar presa em Abu Dhabi. E aí ficamos eu, uma mulher, assim, visivelmente europeia, e um rapaz, visivelmente árabe. Eu falei, bom, ok, pelo menos eu não tô sozinha aqui, deve ser só para verificar, e eu nem sei o que eles queriam verificar, mas deu tudo certo depois. Fiquei uns 20 minutos lá fora, mas aí a tua cabeça fica borbulhando, o teu estômago já dói, porque você fica pensando o que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer nessa situação para dar errado essa minha viagem? E no final das contas deu tudo certo, foi só um nível elevado de estresse e de ansiedade, sabe? Que eu tava muito ansiosa, de dor de estômago e de choro, enfim, tudo que poderia ter sido mais rápido, enfim, deu tudo certo no final. Cheguei 1h da manhã, vim para casa da minha irmã, a gente conversou até as 4 da manhã, e não dormi aquele dia, no dia seguinte consegui dormir, e ainda estou entrando no fuso, enfim, mas esse recalcular da rota, essa resiliência, e eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa muito resiliente, eu sou uma pessoa que recalcula a rota rápido, eu sou uma pessoa que, sabe, quando você precisa resolver, eu primeiro resolvo e depois eu desabo, sabe, eu não tenho aquela de, não, deixa eu chorar, o que aconteceu, não, pelo contrário, eu falo, bom, o que a gente tem que fazer? Resolveu? Tá tudo certo? Bom, agora eu vou desabar. Mas ultimamente, eu tenho percebido que eu tô desabando primeiro. Não sei se também é a infinidade de coisas que aconteceram tudo ao mesmo tempo, porque desde quando eu tava saindo da Espanha, as coisas já estavam meio que fora do meu controle. Sempre estão, né? Nunca tá no nosso controle, 100% no nosso controle, mas a gente tem essa ilusão de controle, né? Não, tá tudo sob controle, o voo tá marcado, a escala tá certa, bom, enfim, já desde de Málaga que eu já estava sentindo que a coisa estava meio truncada. Então, e foi assim, de Málaga para Dubai, depois Dubai toda aquela enchente, depois de Dubai para cá, para o Brasil. Então, talvez também esse acúmulo, né, de coisas fora do meu controle, inesperadas e trágicas também, né? Porque eu saí de lá numa situação que ainda não estava resolvida, muitos casos de cólera, né, no pós-enchente, pessoas que morreram, e aí cheguei aqui no Brasil, a coisa não está muito diferente, porque o Sul também está passando por uma situação bem delicada, bem complicada. Então, tem muita coisa acontecendo, né, que deixa a gente meio pilhado, assim. E quando isso acontece, é usar as ferramentas que a gente tem. E a principal ferramenta que eu diria para a gente usar quando precisa se reinventar, quando precisa recalcular a rota, enfim, é a resiliência e esse estado de fluxo, sabe? Deixar o fluxo seguir o próprio fluxo, porque a gente quer segurar, a gente quer a gente quer represar o fluxo. Não pode vir por aqui, não pode fazer assim, esse não foi o planejado, e aí a gente fica querendo fazer do nosso jeito, do jeito que a gente planejou, e acaba vindo uma frustração muito grande, que era o que eu estava sentindo. Estava me sentindo muito frustrada de não estar conseguindo colocar em prática os planos que para mim eram planos que poderiam dar certo
em qualquer circunstância, sabe? De repente você vê que não, nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planejou. Nem sempre a gente vai ter o controle da situação, nem sempre as coisas vão fluir de maneira previsível. E tá tudo certo. O objetivo principal foi atingido, foi cumprido, que era estar na festa de aniversário da minha mãe. Então isso, infelizmente, do Davi não deu certo, mas a da minha mãe deu certo, que era o ponto alto dessa viagem, né? Que era por isso que eu tava vindo, que era para comemorar os 70 anos da minha mãe, enfim. E isso deu certo. Então, às vezes, essa frustração é muito mais a nossa revolta, a nossa frustração, porque as coisas não saíram exatamente como a gente planejou. Então, aprender com esses percalços da vida é a grande lição, né, desse vídeo hoje, porque eu ainda tô totalmente sem, não totalmente, né, hoje já tá boa, mas eu tava praticamente sem voz esses dias da festa e de ficar cantando, enfim, vou ver se tem alguns vídeos para colocar aí para vocês darem uma olhadinha como foi uma delícia, foi maravilhoso, minha mãe ficou super feliz, chorou a beça. Então valeu a pena cada perrengue que eu passei, mas é uma lição de que eu ainda não estou entregando realmente as coisas ao fluxo, como eu disse, que era um valor importante para mim, que é um valor importante para mim. Então, cadê essa minha entrega? Né? Cadê essa minha tranquilidade, independente do que esteja acontecendo à minha volta? Então, esse vídeo é muito mais uma reflexão para mim, que eu compartilho com você, porque de repente tem mais alguém que precise, né, essa luzinha aí acendendo para que a gente perceba que nós não somos onipotentes, né? Nós não estamos na direção de tudo. O máximo que a gente pode fazer é planejar, fazer a nossa parte, aguardar, esperar, remanejar, recalcular. É isso que está ao nosso alcance, mas o controle de tudo, o controle das coisas não está nas nossas mãos. Então é mais um bate-papo aqui para contar, né, como foi essa minha vinda tumultuada. E ontem eu estive com meu sobrinho Enzo, ele está fazendo uma peça em São Paulo, então eu quero ver se no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre isso e de repente até trago ele para falar um pouquinho aqui no vídeo. Eu falei para os meus sobrinhos que eu quero fazer vídeo com todos eles, que é meio que uma cápsula do tempo aqui, né, para deixar guardado esse tempo todo que eu fico longe. Quando eu venho para cá, eu gosto de aproveitar cada momento. E eu vou ver se eu deixo um videozinho aqui da minha sobrinha, que eu dei uma cochiladinha no sofá da casa dela e ela me maquiou. Coisinha linda eu fiquei, né, com a maquiagem. Então vou ver se eu coloco aí um pedacinho para você ver como que estão sendo aqui os meus dias desde que eu cheguei no Brasil, desde que eu cheguei aqui no Ninho para estar um pouquinho com a minha família. Caraca, eu não conheço nada, pior que agora é da hora mesmo. Ai, tá gravando. Tá gravando? Então Tô. mostra meu brilho, ó, meu blush. Oh, pode tirar. Se faz sentido para você esse tipo de bate-papo, aproveita, curte o vídeo, manda para alguém, encaminha para alguém que você acha que esse assunto pode ser relevante e aproveita e deixa um comentário, dá uma palavra de apoio. André, você conseguiu, parabéns, só para não me sentir falando sozinha por aqui, tá bom? Beijo grande e até mais.